Olá, pessoal! A Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, ela abriu as inscrições para o vestibular deste ano e as inscrições vão até o dia 8 de abril. E a gente vai falar sobre esse assunto porque aqui na nossa região, no Alto Tietê, nós temos polos desta universidade. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado de hoje é o reitor da unidade de Poá, Rodrigo Flores. Professor, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Sandra, Cris, satisfação estar aqui com vocês. Olá, amigos. Agradeço a oportunidade de divulgação do vestibular da Univesp, né, de uma causa tão bacana. Vamos falar um pouco de ensino superior, de universidade, do ensino universitário, que é uma coisa tão bacana, transformadora na vida das pessoas e da sociedade. Sabe, gente, a Univesp, ela é pública, né? Então, se você está procurando aí, estamos aí no início do ano ainda, você está procurando o encaminhamento, o mercado de trabalho, ainda está um pouquinho indeciso, a universidade, e está sem grana, a Univesp, ela é uma faculdade totalmente gratuita, né, professor? É isso, Sandra. Você que está nos assistindo, sabe? Antigamente era difícil ter acesso a uma instituição pública, né? A Univesp, ela vem para mudar isso. A Univesp, ela quer ser acessível, ela é a Universidade de São Paulo mais acessível, né? Então ela tem essa causa, né? Se para você ter uma ideia, 83% dos universitários da Univesp hoje possuem formação no ensino médio em instituição pública. Então ela é um agente transformador, sim, né? Legal. E o detalhe é que ela também, todas as aulas dela são feitas de maneira virtual, por isso o nome da faculdade, e apenas as provas são feitas de maneira presencial. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse método. Isso, Sandra. A Univesp, ela é a primeira instituição EAD do Brasil. E ela é virtual, né? Mas os alunos vão ao polo somente para realizar as provas presenciais a cada bimestre. O Ministério da Educação, que exige que esses cursos EAD, né, que o aluno vá até o polo, que o aluno realize essas provas presenciais também. Isso conta como presença, né, ali como uma meta ali, isso, porque também você já tá fazendo aula em casa, né, gente? Então, pelo menos lá a prova é bacana, porque também a universidade tem que ter essa comprovação que você, de fato, está fazendo a prova. Antes da gente continuar com o bate-papo, eu vou falar agora sobre os cursos, né, professor? Aqui, na unidade de Poá, tem o curso de Tecnologia da Informação, que são 3 anos de duração, tem bacharel em Ciência de Dados, que são 4 anos de formação, bacharel em Engenharia da Computação, 5 anos, licenciatura em Letras, 4 anos, Matemática também 4 anos, Pedagogia 4 anos, Tecnólogo em Processos Gerenciais 3 anos, Bacharel em Administração 4 anos, Bacharel em Engenharia da Produção 5 anos. São todos cursos que têm uma alta demanda de mercado, né, professor? Sim. Esses cursos, né, são interessantes, assim, esses cursos eles são divididos por eixo, né? Como você mencionou, os 3 primeiros que você mencionou foram de computação, né? Depois você falou das licenciaturas e depois do eixo de negócios e produção, né? Que é administração, processos gerenciais e engenharia da produção. Então, como é que funciona, né? O aluno, o candidato no vestibular, ele vai realizar a prova do vestibular para ingresso em um eixo. Então, tem o eixo de computação, o eixo de licenciatura e o eixo de negócios e produção. E aí, o candidato ele vai concorrer às vagas destinadas ao polo daquele eixo. Então, por exemplo, o Polo de Poá recebeu para este ano 27 vagas para cada eixo. Tá? Então, o aluno concorre a essas vagas. E se ele for aprovado, vamos supor aqui, né, que eu, você e o Cris acabamos fazendo vestibular para licenciatura e cada um faz um curso, eu faço matemática, você faz letras, ele faz pedagogia. Nós 3 passamos, mesmo em cursos diferentes, nós vamos ter 1 ano das mesmas disciplinas. E após esse tempo, aí o aluno ele vai ter o conhecimento específico, né, do seu curso. A Univesp faz isso justamente para que o aluno ele tenha essa possibilidade de conhecer mais sobre os cursos, ele vai se familiarizando ali com o ambiente de trabalho, ele vai tendo mais conhecimento, aí ele possui mais bagagem para decidir qual curso ele vai querer seguir, né? E aí depois, por exemplo, o eixo de computação é após 1 ano e meio. Negócio de produção e licenciatura, após 1 ano, o aluno pode mudar de curso.
Olha que bacana. Tem mais essa opção. E quando a gente fala desses cursos, são cursos que o mercado ele necessita de profissionais com essa formação, né, professora? A gente está vendo, conversando até um pouquinho antes, a gente tem uma geração aí de jovens que querem as coisas de uma maneira um pouco mais rápida. A gente tem uma geração que está nessa vibe de ter as coisas de maneira muito imediata e por vezes não pensa que a graduação de 4 anos, não vou fazer estudar mais 4 anos, vou tentar um curso mais rápido, mas a graduação ainda é uma base muito forte no nosso país, né, professor? A gente ter essa base dessa formação, principalmente do bacharelado ou as licenciaturas, mas ele ter essa base e não ir direto para o mercado de trabalho, porque você pode até, de repente, desempenhar uma função semelhante, mas se você tem uma certificação e um diploma, a sua diferença salarial é bem expressiva, né? É isso, você falou tudo, né, Sandra? O investimento na carreira, o investimento no conhecimento é o maior que a gente pode ter. Né? E a Univesp é gratuita. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Né? A Univesp ela é parceira da USP, da Unicamp, da Unesp, das FATECs. Então, se você deseja uma oportunidade de preparação de excelência, né, para seguir uma carreira que realmente tenha um significado, né? Promissor, tanto pessoal quanto principalmente para a sociedade, a Univesp ela é uma baita oportunidade. Ela é uma oportunidade de preparação para o trabalho fantástica. Assim, a qualidade, os professores, muitas vezes são os professores dessas universidades que eu mencionei. O corpo docente é o mesmo, né? Eles oferecem as videoaulas, eles gravam, eles fazem a tutoria, mas geralmente muitos são os mesmos professores dessas universidades, inclusive, desses cursos. Os jovens, né? Poucos jovens se interessam de imediato pela Univesp. Apenas 4% tem de 17 a 19 anos. Não é uma faculdade de impacto na juventude, que nem você falou. Mas a Univesp, a Univesp possui em sua maior parte os universitários de 30 a 39 anos. Tá? Olha que interessante. De 20 a 30 tem 25%, de 40 a 50 mais 25% e depois dos 50 a mais alguns 9% aí, se eu não me engano. Desculpe se eu errei alguma coisa. E aí, a gente estava falando aqui, né, dessa oportunidade de preparação e às vezes não é de imediato que o jovem pretende, né, a Univesp. Mas às vezes a pessoa ela está procurando enriquecer o currículo, está procurando ali dar uma incrementada. Pô, imagina você ser aluno de uma universidade pública do estado de São Paulo. A Univesp é muito bacana, é uma oportunidade. E às vezes também, como o senhor falou da faixa etária, também tem os casos das pessoas estarem trabalhando numa empresa, verem várias oportunidades passarem, ou de repente uma oportunidade de projeção de carreira. Muitas empresas têm plano de carreira, mas é necessário que você dê a sua contrapartida, né? E aí, sim, talvez por isso que pega essa faixa etária também de quem já está no mercado, ou de repente vai fazer transição de carreira, mas que vê uma oportunidade de ascender também, né? É isso, eu percebo que o aluno entra na universidade, geralmente, né, eles fazem uma pesquisa ali, um perfil socioeconômico e tal, e geralmente o universitário ele entra ali com a renda familiar em torno de 2 salários mínimos e logo isso muda, né? As oportunidades de estágio aparecem, eu percebo nos grupos os alunos se ajudando, sabe, os alunos de engenharia, os alunos que nem você falou de empresa, né, eles oferecem vagas um pro outro ali, chamam tal, e a network pessoa, também, né? É isso, é gratificante, assim. Nossa, eu tenho, se você me permite, né? Tem relatos, assim, de alunos que agora, no dia 8, o aluno, ele colou grau na Univesp, né? Ele havia sido aprovado no concurso de São Paulo. Esse é para professor, né? E ele, no dia 9, ele tinha que entregar a documentação. Aí ele, poxa, Rodrigo, eu colei grau agora, acho que não vai dar tempo. Eu falei, não, vamos mandar para a Univesp, recolhemos a documentação, pedi para ele grifar ali no diário oficial o nome dele, me mandar os arquivos e tal. A gente subiu, ele conseguiu entregar a documentação na prefeitura de São Paulo no dia 9 e agora está aguardando o exame médico para assumir um cargo lá. Olha que bacana. Mas tem o pessoal das engenharias também, o pessoal da administração, o pessoal também consegue, percebo bastante sucesso assim, durante a graduação. Eu queria só fazer um parênteses em relação a esses cursos aqui de matemática, português e pedagogia, né? Perfeito. São cursos que a gente observa e tem sido noticiado que a médio prazo ou a curto prazo, você que também atua na área da educação sabe melhor do que eu,
estão estimando uma falta de profissionais aí para atuar na área da educação do nosso país, né? Isso é um quadro geral, porque há aí, não sei, talvez um desinteresse, enfim. Mas, por outro lado, quem atua nessas áreas e for optar por seguir uma carreira dessa, praticamente tem um emprego garantido, né, Rodrigo? Não é bem assim, né, Sandra? A gente percebe que todos os segmentos, né, existem os bons e maus profissionais ali. Sim. A pessoa vai ter que se dedicar bastante também, né? A Univesp, ela tem ela dá essa oportunidade, né, de preparação, mas o aluno, ele não pode confundir a flexibilidade do ensino EAD com a facilidade. Flexibilidade e facilidade são diferentes. Sim, ali, né? E isso. Assim, no caso dele cursar, ele tem que ser muito disciplinado mesmo para ele seguir. Mas tem que ser proativo, não pode ficar procrastinando ali as coisas, deixando para depois, senão eles acumula. Mas para essas licenciaturas, desistindo. Quem consegue chegar até o final do curso e ter um diploma, enfim, quiser seguir carreira, a demanda do mercado, ela vai absorver esses profissionais quase de Creio que sim. Né? Se for o sonho da pessoa, sim. Né, Sandra? Se a pessoa estiver se preparando, se for o desejo dela, ela vai estudar com mais vontade, ela vai se preparar e eu tenho certeza que, de uma forma ou outra, ela vai ingressar numa escola, ela vai ter a oportunidade de exercer ali os conhecimentos adquiridos, sim. Uma outra coisa, a gente estava falando no início do nosso podcast sobre as datas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente está com as inscrições abertas até 8 de abril, certo? E agora, em fevereiro, muitas universidades já iniciaram as aulas e tudo. E a Univesp deixa para iniciar um pouquinho depois, né? Sim. E aí, também, de alguma maneira, vocês também conseguem ganhar esse outro filão aí dos alunos que deixaram um pouquinho para depois, agora que está pensando e que tem a oportunidade de ingressar com aulas que iriam iniciar a partir de maio, seria isso? É assim, né, Sandra? O vestibular, ele vai ofertar 23 mil vagas, tá? Em Poá, o Poá tem garantido 81 vagas, 27 de cada eixo, e mais 5 vagas que são oriundas ali do Provão Paulista. Né? Como é o Provão Paulista? Os alunos do ensino médio, que cursaram o ensino médio do ano passado, realizaram 3 provas, e os alunos que foram bem nessas provas, eles poderiam indicar USP, Unesp, se eu não me engano, FATECs, Unicamp e a Univesp. Então, a gente está aguardando essas 86 vagas, tá? E como que funciona isso? A taxa do vestibular é apenas R$ 52,00. É a única coisa que é pago na Univesp. Gente, se você possui ensino médio, mais uma vez aqui aproveitando, né? Gente, só precisa do ensino médio, não tem outra... você só precisa do ensino médio, subir o histórico escolar, essas coisas, para você cursar uma faculdade EAD totalmente gratuita. A única coisa que é paga é o vestibular, porque quem realiza é uma empresa contratada. Este ano é a FAT, a que realiza o vestibular da FATEC. O calendário das provas e o início das aulas. A prova é dia 26 de maio, tá? É um domingo, às 13 horas. O candidato ele vai realizar uma prova ali com questões objetivas, um pouco mais de 50 questões objetivas, e a redação. E os alunos aprovados, né, eles iniciam o curso no finalzinho de julho, começo de agosto. Ok, já no segundo semestre, né? Exato. E para as pessoas que estão nos assistindo, gente, nesse podcast, lembrando que a Univesp, ela tem um polo de Poá, a gente está conversando com o reitor, né, o Rodrigo, mas ele também tem polos aqui na nossa região. Então, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, são cidades que têm polo da Univesp e as pessoas podem se inscrever. Eu também vou passar o site, né? A inscrição é online no site vestibular.univesp.br. vestibular.univesp.br. Lembrando que você tem até o dia 8 de abril para você fazer a sua inscrição, escolher o curso, o eixo, o polo e aí se preparar para a prova também, né, professor? É isso, Sandra. Eu não sou o reitor lá, eu sou o coordenador do polo, né? Mas é isso mesmo que você falou, não tem que acrescentar nisso. Tá ótimo. E, professor, só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, é muito concorrido? Como é que é essa questão aí? Poá parece que tem aí já uma média aí de candidato por vaga. Para quem quer se inscrever, quais são as orientações que o senhor pode deixar para os candidatos? Eu estou no polo há 3 anos, completo agora 3 anos no meio.
E eu percebo que vem aumentando, né, o número de candidatos. O último vestibular nós tivemos em torno de 5 candidatos por vaga. Não é tão concorrido assim, né? Dá para tentar. Esse ano fica uma incógnita, a gente não sabe. Estamos divulgando, né? Agora vai explodir com esse podcast, espero que aumentem as inscrições. Tá certo. Professor, eu agradeço muito sua participação aqui com a gente, né, com todos esses esclarecimentos em relação ao vestibular da Univesp. Eu que agradeço, Sandra. Obrigado a você, obrigado, Cris. Até mais, pessoal. Aguardo vocês no vestibular da Univesp esse ano. Tá ótimo. Para você que nos acompanhou aqui nesse podcast, a gente conversou com o coordenador da unidade de Poá, do Polo da Univesp, Rodrigo Flores, e a gente falou sobre os cursos, gente, que estão à disposição. O Estado de São Paulo, né, ele criou a Universidade Virtual com o ensino à distância, apenas com as provas presenciais, todas com uma titulação, com certificado, com bacharel, como se fosse as outras universidades particulares. Então, uma excelente oportunidade para você. Fique atento ao calendário. Lembrando que as aulas vão iniciar no segundo semestre. Para você que nos acompanhou aqui nesse podcast, nosso muito obrigado e até o próximo. Portal da Região, a notícia que você precisa.